Olá, o meu nome é Valderval de Oliveira Filho e eu sou técnico de som da área da música. E sou técnico de som há exatos 21 anos agora. E meu município de residência é Curitiba. Bem, sobre as minhas origens, eu nasci em Foz do Iguaçu em 1978 e mesmo antes de vir a Curitiba, estudar musicoterapia e viver a minha vida profissional, eu tive o prazer e o privilégio de ter contato com equipamentos de áudio e com um estúdio de gravação. O meu pai, Oliveira Júnior, Valderval de Oliveira, né, o seu nome, ele teve a oportunidade de ter em Foz do Iguaçu, mesmo sendo radialista, um equipamento de som para locação. Esse equipamento de som fazia carnaval popular na cidade e alguns eventos em clubes. E mais tardiamente, quase no momento que eu vim para Curitiba, ele montou o primeiro estúdio de gravação em Foz do Iguaçu. Então eu, com 14, 15 anos de idade, tocava bateria, já tinha o instrumento em casa, e já tinha minha banda de heavy metal, e participava de pequenas sessões de gravação, enfim, tinha à disposição os equipamentos, e foi meu primeiro contato e a minha primeira experiência profissional em Foz do Iguaçu, com os equipamentos que o meu pai tinha. Também nas minhas origens, enfim, aí eu vim para Curitiba em 98 para cursar musicoterapia com 18 anos de idade e me formei em 4 anos. E em 2001, durante a formatura, na formatura da Faculdade de Artes do Paraná, não tinha só o meu curso, mas sim a faculdade toda, éramos 100 e poucos formandos. Tinha alguns amigos próximos que, enfim, a gente fez uma batucada durante a formatura, e esses amigos tinham uma banda chamada Badulac. Eu pedi para fazer parte da banda, entrei e trabalhei muito, e em 2001, que eu considero a minha estreia profissional, já em Curitiba, o Badulac foi selecionado e participou da coletânea Rumos do Itaú Cultural, uma coletânea que estava rastreando a música nova feita no Brasil. Foram 3 artistas selecionados do sul do Brasil, o Badulac é um deles, e aí por conta disso a gente foi até São Paulo tocar o disco de Que Brasil lá na sala do Itaú Cultural em São Paulo. Eu gosto de falar que esse é a minha estreia na vida profissional, né? Ter ido para São Paulo, em que é inclusive a primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar de avião na minha vida. Enfim, aí em Curitiba que começa realmente a minha vida profissional. Em Foz do Iguaçu não tive a oportunidade de ter tido aulas de bateria, mas em Curitiba sim eu busquei aulas e fui aluno do Joel Júnior, um grande baterista aqui, mas só a bateria ainda não me bastava, então eu também fui atrás de estudar percussão, e aí estudei percussão erudita com o Carmo Bartoloni, a pessoa que era coordenador do curso de percussão, do curso superior de percussão da Belas Artes do Paraná, e aí também estudei percussão popular, com o Guelo, com o Suzano, com vários mestres incríveis aqui do Brasil. E aí nas minhas origens eu não posso deixar de destacar a Oficina de Música de Curitiba. Foi durante esses eventos que eu tive acesso a tantos professores incríveis. E na primeira fase, quando eu estava ali iniciando a minha vida profissional, eu fui aluno da Oficina de Música de Curitiba e costumava fazer as 2 fases. Fazia primeiro a fase erudita, tocando percussão erudita, então era super rigoroso, ensaios de manhã, e aulas de manhã e ensaios com as orquestras à tarde. E aí a segunda fase é popular. Mais recentemente eu tenho participado da Oficina de Música como profissional, como técnico de som. E aí lá no final eu vou retomar esse assunto. Outra coisa que faz parte das minhas origens, enfim, que não está só na música e não está só tocando bateria, enfim, minha principal ocupação é técnico de som, foi como ator, foi como figurante num espetáculo de teatro que rodou no Guairinha, As Loucas e os Lazarentos, também em 2001, com direção do Enéas Lour, e um grande elenco de curitibanos, inclusive o Alexandre Nero como músico, e a Fabíola Nascimento como atriz também do espetáculo. Enfim, uma temporada de 60 dias ali na reitoria, no Teatro Guairinha, e isso também faz parte das minhas origens. Desde 2003... né, logo no começo da minha vida profissional ali, mas já dominando os equipamentos de áudio, eu fui técnico de som do grupo Denorex 80. Enfim, teve um grupo, como o nome diz, faz repertório dos anos 80,
praticamente um baile, assim, e o grupo tocou muito em Curitiba e no interior do Paraná. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com sistemas de som aleatórios, em Apucarana, em Londrina, enfim, todo o interiorzão aí operando som. Enfim, também depois desses estudos todos, o que faz parte das minhas origens é o fato de ser produtor musical. Então eu sou técnico de som de formação, sou músico, sou um baterista profissional, e por ter juntado essas duas coisas, eu também sou produtor musical, isso está nas minhas origens. E agora, para falar um pouco sobre o meu aprendizado e formação, infelizmente nessa área técnico de som, engenharia de áudio, as faculdades são praticamente inacessíveis. Então eu tive, a partir de 2007, claro, além do meu pai, né, ter sido essa primeira fonte de informações e experiências com áudio, em 2007 eu entro como técnico de som ou engenheiro de gravação, mesmo não tendo cursado um curso de engenharia, no estúdio Solo, do Vitor França, como técnico de áudio, como técnico de som. O estúdio Solo, quando eu conheci o estúdio a primeira vez, eu fiquei muito impressionado, porque é uma estrutura linda, um estúdio maravilhoso, uma mesa, enfim, não existe mais. Um estúdio que gravava muito rock e também um pouco de MPB. O Vitor França queria alguém para gravar mais MPB e foi nesse lugar que eu entrei. Mas eu basicamente dividi a agenda do estúdio com ele. A gente gravou Hellis Publica, a gente gravou Sugarcane, a gente gravou vários discos super legais de MPB, rodados através do mecenato, enfim, porque era um estúdio profissional. E eu quero destacar, no estúdio Solo, a gravação do disco Mafaro, do André Abujanra, produzido pelo Sérgio Sofiati. O André Abujanra já era uma referência para mim, uma inspiração, e ele morou em Curitiba há alguns anos e gravou no estúdio que eu trabalhava o disco dele. Esse momento, sem dúvida, foi mágico para mim, poder estar trabalhando com um artista que eu admiro muito mesmo, de um disco que eu acho maravilhoso. Enfim, quando o Estúdio Solo encerrou as atividades, eu fui trabalhar num outro estúdio, a Gramofone, a partir de 2011, a Gramofone do Álvaro Ramos, um estúdio que tem uma sala de gravação incrível, muito bem desenhada, um piano acústico de altíssima qualidade também, e eu tive a oportunidade de gravar vários artistas incríveis na Gramofone. Quero dar destaque para tem uma banda de rock curitibana que chama Confraria da Costa, que tem um disco incrível. Tem um violeiro que chama Lu Pazinato, que a gente gravou um disco com uma sonoridade incrível de viola. Mas eu quero falar sobre o Hermeto Pascoal. A gente gravou o disco do João Pedro Teixeira, que é um sanfoneiro super virtuoso, e a gente gravou um disco só com músicas do Hermeto Pascoal, e o Hermeto também estava morando em Curitiba nessa época e participou da gravação, ficou a semana toda lá com a gente, fazendo direção da gravação enquanto eu era o técnico. Então eu trabalhei do lado do Hermeto Pascoal durante mais de uma semana. Para falar um pouco sobre as minhas referências e inspirações, já falei um pouco sobre o André Abujanra, já falei um pouco sobre o Hermeto Pascoal, mas eu quero falar que a cidade de Curitiba, sem dúvida nenhuma para mim, com os seus espaços de espetáculo, é uma grande referência e é uma grande inspiração. Bom, quero falar aqui do Teatro do Paiol, um teatro que eu tive a oportunidade de trabalhar muito, de fazer som para diversos grupos diferentes. Quero destacar o Grupo Fato, um grupo que eu acompanho também desde muito tempo atrás. Em 2011 nós fomos para a França, representar o Paraná no Ano Brasil na França, e eu viajei com o Grupo Fato para operar a mesa de som, para ser técnico lá em Paris. Mas o Teatro do Paiol, além de ter feito espetáculos com o André Abujanra, por exemplo, a família Loveborgs, que a gente estreou ali, onde eu também sou técnico de som, mas faço parte do espetáculo, estou de figurino, eu, enfim, participo cenicamente do evento também, não só como técnico de som. Tem o grupo Mano a Mano Trio, enfim, um trio instrumental aqui de Curitiba, Sérgio Albá, clarone, clarinete, Glauco Souter, contrabaixo elétrico, e o Vina Lacerda, percussão. Eu lembro de ter operado um som para eles, e lembro de sonoramente ser muito incrível, assim, de altíssimo nível. E aí fico feliz por quem tenha tido a oportunidade de participar desse evento, que realmente, dentro daquela sala, o som estava incrível. Enfim, quero falar também sobre o Teatro da Reitoria, uma sala incrível, grande, né, 700 lugares e tal, onde também tiveram vários concertos da oficina de música, onde eu trabalhei bastante. E quero falar sobre o Guairinha, uma sala incrível também, com sonoridade maravilhosa. Lembro de ter feito operando o som do show de lançamento do disco do Alexandre França, com Davi Sartori no palco, time barra pesada e soando super bem.
E também quero destacar um outro evento que aconteceu no Guairinha, o Curitibim, um festival de música infantil feito pela Parabolé, que eu operei o som e também gravei o multipista, e aí no meu home studio editei, mixei e entreguei pronto para estar na internet para todo mundo poder assistir. Um outro espaço que é muito inspirador na cidade é a Arnica Cultural, que é um jardim que já teve shows, enfim, com até 300 pessoas, e hoje atende um público bem menor. Mas eu lembro de ter feito ali o show do Metá Metá, um grupo, uma banda de São Paulo, que é uma banda barulhenta, assim, grande, mas era um espaço intimista e para 150 pessoas. Então a gente ouvia basicamente o som dos instrumentos, mas eu era o técnico de som e tinha um sistema de som bem, bem completo. Enfim, é isso que eu gosto de fazer, eventos de pequeno porte. Bom, quero falar um pouco sobre obras, produtos e projetos da minha autoria ou da minha participação. Enfim, quero falar sobre a minha participação como baterista em alguns trabalhos, que sem dúvida nenhuma me ajuda como técnico de som poder ser baterista. Esse disco que eu tive a oportunidade de gravar do André Bujanra, o Mafaro, no final da temporada do Mafaro eu toquei bateria no show. Então eu acompanhei o André Bujanra em Brasília no final de semana, numa temporada de 3 datas, e acompanhei o André Bujanra até a China. Toquei bateria em Pequim, um show, e toquei bateria em Xangai em um show, que era um evento de cinema brasileiro na China, e o André Bujanra tinha sido convidado e levou a banda dele, que era eu. Um outro trabalho meu, enfim, como produtor musical, já falei do Alexandre França. Trabalhei com o Alexandre França como técnico de som e mais recentemente produzi um disco dele gravado 100% em home studio. Tem um grupo instrumental de Ponta Grossa, chama Tiriva, um quarteto, que eu também tive o prazer e o privilégio de ser produtor musical, mesmo operando tecnicamente o disco e mixando e fazendo todas as funções técnicas. Um outro grupo de Ponta Grossa, também uma dupla de música infantil chamada Banda Casa Cantante, que eu também gravei o disco agora, tocando bateria e operando toda a sessão de gravação, editando, mixando e entregando pronto para o Spotify. E um outro trabalho agora que eu vou falar mais daqui a pouco também sobre as minhas ações na pandemia, é uma orquestra de saxofones aqui em Curitiba, a Insax Orchestra, onde eu também consigo exercer minhas atividades de produtor musical. Um outro projeto, um outro produto meu que aconteceu agora na pandemia foi ter cedido o meu serviço e o meu espaço para a gravação das locuções do Salve a Graxa CWB. Essa ação, enfim, movida pelos técnicos, pela graxa mesmo, para ajudar os amigos que estavam mais fragilizados aí no momento da pandemia. Bom, para falar um pouco sobre as minhas experiências em produções culturais, a possibilidade, né, esse meu know-how como técnico de som, ter tido trabalhado com tantas pessoas incríveis. Em 2011, eu fui contratado e trabalhei como diretor de palco da Virada Cultural Paraná. Em 2011 eu fui a Campo Mourão, em 2012 Cornélio Procópio, em 2013 a última Foz do Iguaçu, como diretor de palco. Era uma tarefa de uma semana, nós, os diretores, né, que viajávamos para as cidades. A gente chegava na segunda-feira na cidade, antes do evento, e chegava junto com o primeiro caminhão que trazia a primeira estrutura de palco, e a gente acompanhava toda a montagem e depois acompanhava toda a desmontagem. Em 2012, na virada do meio, na virada, né, os 3, eu estava na segunda, eu tive a oportunidade de ser assistente do diretor técnico, do Dirceu Sagin. Então esse trabalho que era uma semana viraram 90 dias. E eu tive a oportunidade de participar de etapas como, por exemplo, a elaboração do texto da licitação que contratou as empresas de som para fazer as viradas culturais. Sem dúvida nenhuma, essa foi uma grande experiência para mim. A gente atendeu nas viradas culturais Arnaldo Antunes, o Grupo Brasileirão aqui de Curitiba, Criolo, Renato Teixeira, Ira, enfim, uma infinidade de grupos pequenos, médios e muito grandes. Uma outra experiência, também como diretor de palco, foi ser diretor de palco do Psicodália, né, um festival privado que rodava no carnaval, numa cidadezinha ali em Santa Catarina, onde eu tive a oportunidade de atender Elza Soares, o Ney Mato Grosso, o Jorge Ben, Erasmo Carlos, o Zé Ramalho, né, também trabalhando com uma estrutura muito enxuta,
mas atendendo 100% os artistas, assim, trabalhando com pessoas incríveis e imagina, né, sempre aprendendo muito, muito. Bom, agora é a minha vivência pandêmica, né, então eu queria falar que meu último trabalho, o do que era a minha principal ocupação até 2020, que era ser técnico de som, foi a Oficina de Música de Curitiba. Eu fui o técnico de som do palco Passeio Público, contratado pela locadora, não pela Fundação Cultural. E esse foi meu último trabalho. E aí, com essa paralisação total da pandemia, eu ainda tive a possibilidade de continuar trabalhando pela minha estrutura de home studio. Enfim, um assunto que me interessa muito, e depois de ter passado por 2 estúdios grandes, eu já estava recluso no home studio e usando estúdio grande só em momentos específicos da produção. E rapidamente eu comecei a entender e a fazer o que era necessário fazer para continuar sobrevivendo e trabalhando na pandemia. Então, logo no começo da pandemia, eu fiz a live sozinho como técnico da Janine Matias, na Arnica, um espaço cultural que eu já falei agora há pouco. Enfim, máscara, aquela coisa toda, medo, né? E muito amigo parado em casa. Mas enfim, depois dessa live, eu voltei para casa e comecei a produzir vídeos para a internet, dando dicas para os amigos músicos de como fazer lives, de como usar home studio, de como comprar os equipamentos, de quais são os equipamentos, né, com melhor custo-benefício, já que, enfim, a gente está ficando mais pobre também em relação ao câmbio, né? Quero destacar alguns eventos grandes que eu fiz com lives, que foi de produção do Vina Lacerda. A gente fez 2 edições do Festival Internacional de Percussão. Ele já tinha feito esse evento presencial, e aí a gente conseguiu fazer em 2020 uma edição e em 2021 uma segunda edição. Esse evento, nós fazíamos lives de 1 hora, enfim, chamava o professor, e esse professor já tinha gravado um vídeo. Então a gente tinha uma parte de entrevistas ao vivo, e no final do programa a gente apresentava esse vídeo que já tinha sido gravado, de uma performance musical. Fazendo lives também, eu trabalhei com a Olaria, com a Lia Mark, fazendo o Encontro de Tradições, que também com a equipe super enxuta, eu fui gravar o taiko, fui gravar a capoeira, enfim, fui gravar algumas manifestações de tradições culturais. E o final disso são também 4 lives de 4 horas de duração, apresentando todo esse conteúdo que a gente tinha gravado. Também com a Lia Mark, o Música Sem Fronteiras, uma série enorme de aulas, fazendo repertório para canção infantil de cultura popular, para ajudar professores que trabalham com esse público, né, com crianças e tal. Incrível um trabalho. Também na época da pandemia, eu tive a oportunidade de fazer esse vídeo de janelinha, né, que todas as orquestras lançaram. A Insax me contratou, essa orquestra que eu já estava trabalhando com eles, e a gente lançou uma música por mês com vídeos de janelinhas. Aqui no meu home studio eu recebia a guia, produzia um áudio para os ensaios, o pessoal gravava em casa, eu orientava essa gravação com celular ou com algum equipamento, caso o músico dispusesse. E no home studio eu finalizava o áudio e o vídeo. E isso foi uma coisa que eu também aprendi na época da pandemia, né, a trabalhar com vídeo. Esse vídeo que eu estou gravando agora para vocês, por exemplo, é 100% aqui com o meu equipamento mesmo. Também eu consegui agora, na época da pandemia, fazer um curso online. Então eu fiz um curso que chama Como Fazer Lives com Som Perfeito. Esse curso está à venda no Hotmart. E, sem dúvida nenhuma, eu compilei todos os assuntos, enfim, todas as perguntas que todo mundo me fez em relação a lives, e está ali resumido em 15 módulos, e todo mundo que participou elogia muito ali. E a outra coisa que eu comecei a fazer só por causa da pandemia também foi prestar consultoria técnica de áudio para os amigos músicos e até para os amigos técnicos. Então eu, enfim, via internet, também consegui trabalhar com gente no Canadá, consegui trabalhar com gente em Portugal, né? Essa é uma vantagem de estar trabalhando pela internet. Para concluir, quero falar sobre os meus planos, né, quando acabar o período pandêmico. Eu pretendo continuar fazendo as atividades que eu desenvolvi e aprendi durante a pandemia, né, essa técnica toda de lives,
esses eventos, né, híbridos, com uma parte gravada, com uma parte ao vivo, mais transmitido pela internet. Eu acho que essas são tecnologias que a gente precisa continuar usando para fazer o nosso produto cultural ir mais longe, né? Mas sem dúvida nenhuma eu pretendo retomar as atividades do jeito que a gente fazia no passado, né? Imaginando um pouco mais de segurança agora, enfim, tratar mais com eventos de pequeno porte, né? Que daí o risco da gente estar exposto é menor. Tratar com eventos em locais abertos, né? Que é mais confortável, inclusive para quem está assistindo. E continuar fazendo o que eu gosto de fazer, né? Fazer um espetáculo musical soar bem para todo mundo que estiver ali assistindo. Queria agradecer você ter assistido isso até agora e muito obrigado.